Imagine por um momento uma época distante, onde as palavras escritas no Apocalipse ressoam através do tempo e da história. Nos capítulos 2 e 3 deste livro profético, encontramos uma correspondência única e divina. As mensagens de Jesus Cristo às 7 igrejas que se espalham pelo território atualmente conhecido como Turquia. Entre estas, uma cidade se destaca: Pérgamo, o palco de uma batalha espiritual intensa, um campo onde forças invisíveis colidem. Em Pérgamo, a luta entre a luz e a escuridão se manifesta de maneira palpável. O próprio Salvador menciona que essa igreja resiste na cidade onde Satanás tem seu trono. Convido você a explorar as ruínas dessa antiga metrópole, mergulhando conosco nesta jornada de descobrimento. Antes de prosseguirmos, gostaria de pedir que se una à nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para que a verdade, oculta nas sombras da história, não escape ao seu conhecimento. Para os seguidores do caminho de Cristo, o mundo espiritual não é uma mera fantasia, mas uma realidade autêntica e vibrante, mais sólida que o reino físico visível aos nossos olhos. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, nos ensina que pela fé sabemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que é visível veio a existir a partir das coisas que não são visíveis. Enquanto muitos aceitam a existência de Deus, a mesma aceitação muitas vezes não se estende ao mal em forma espiritual. Como cristãos, reconhecemos não só essa dimensão, mas também a guerra contínua que nela se trava. Admitimos que, embora Satanás, nosso adversário, possua um poder formidável, este é limitado e jamais equiparável ao do Todo-Poderoso. Diferentemente de Deus, Satanás não é onipresente e seu conhecimento é restrito. Assim, ele depende de seu exército de demônios para estender sua influência. Como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os governantes deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Embora estas entidades malignas estejam dispersas pelo mundo, existem locais onde o próprio príncipe das trevas parece reivindicar domínio direto. Pérgamo é um desses lugares. Esta cidade, saturada de paganismo e idolatria, é marcada na história como um centro de poder das trevas. Como o próprio Cristo atesta, ouçamos as palavras do revelador lendo Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo: Eis aqui a mensagem daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu sei onde vives, onde está o trono de Satanás, e mantiveste o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias em que Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vós, onde Satanás habita. No entanto, até em terras marcadas pela presença do mal, a fidelidade resiste. Apesar da corrupção que se infiltra como um nevoeiro entre as almas, existem aqueles em Pérgamo que se mantêm firmes, recusando-se a ceder à doutrina de Balaão, que induzia o povo à transgressão e ensinava a colocar tropeços diante dos filhos de Israel, instigando-os ao pecado. A cidade que desafiou os céus com sua idolatria e promiscuidade também enfrentava um conflito interno. Entre seu povo, alguns seguiam a doutrina dos nicolaítas, misturando práticas pagãs com o cristianismo. Essas práticas incluíam participar de banquetes em templos pagãos e se entregar à lascívia. Arrepende-te, ou então virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca, adverte o Senhor no Apocalipse, oferecendo uma chance de redenção que ecoa através dos séculos, para todos que buscam a verdade com um coração sincero. A todos que ouvem e vencem, o Espírito promete recompensas celestiais, como o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome inscrito, um símbolo misterioso da nova identidade que nos aguarda na eternidade. Este simbolismo resplandecente de uma pedra branca tem raízes na antiga prática de usar pedras brancas para indicar um veredito positivo em julgamentos ou como um passe para festas exclusivas, tornando-se aqui uma promessa de redenção e pertença no reino dos céus. Entendendo Pérgamo e seu lugar na história, percebemos que esta não era apenas uma cidade onde a influência de Satanás era reconhecida, mas sim o núcleo de sua operação terrena. Os cristãos de Pérgamo viviam sob a pressão contínua dessa realidade escura,
cientes da constante necessidade de vigilância e resistência espiritual. A menção de que Satanás tinha seu trono em Pérgamo por Jesus é reveladora. Era um reconhecimento de que a cidade se tornara um ponto de convergência para práticas abomináveis que fortaleciam as correntes do mal. Uma fusão nefasta de idolatria e prazeres carnais moldava a cultura local, e as forças espirituais de maldade encontravam ali um solo fértil. Em Pérgamo, tudo convergia para a adoração de forças ocultas. Sabedoria, conhecimento, prosperidade, poder, entretenimento e até saúde eram percebidos como dons de divindades pagãs, distorcendo a verdadeira fonte de todo bem. Mas o que torna Pérgamo um lugar tão distintivo? Quais mistérios cercam sua história e localização? A cidade não apenas sediava o trono de Satanás, mas também emergia como um centro vital no contexto das 7 igrejas da Ásia Menor, mencionadas por João em suas visões apocalípticas. Situada na região da província romana da Ásia, hoje parte da Turquia moderna, Pérgamo ocupava uma posição geográfica privilegiada, servindo como um farol para o mundo antigo e um bastião de poder e influência. Os restos de Pérgamo hoje repousam sob as sombras da moderna cidade de Bérgama, mas seu legado espiritual e cultural se mantém imponente, como as ruínas que marcam sua antiga grandeza. Edificada em uma colina íngreme, a cidade era quase inexpugnável, sendo uma verdadeira torre ou fortaleza, um refúgio para tesouros e um símbolo de poder. Seu nome, derivado de uma raiz que significa fortaleza alta, é um testamento de sua imponência e vantagem defensiva estratégica, qualidades reconhecidas até mesmo por conquistadores como Alexandre o Grande e seus generais sucessores, que viram em Pérgamo o local perfeito para resguardar suas riquezas. Pérgamo não era apenas uma fortaleza física, mas também um centro de inovação e aprendizado. Foi aqui que a arte do pergaminho foi refinada. Pérgamo, uma tapeçaria de esplendor e enigma, foi tecida com o ouro da sabedoria e da riqueza. Era um lugar onde as artes da cerâmica e as preparações de fragrantes ungüentos se destacavam, e sua dedicação às artes literárias brilhava tão intensamente que até o soberano Ptolomeu V do Egito temia que a grandeza de sua própria biblioteca em Alexandria fosse eclipsada pela desta cidade ávida por conhecimento. O embargo egípcio ao papiro provocou não o estancamento, mas a invenção do pergaminho em Pérgamo, um triunfo da necessidade que transformou a escrita e a conservação do conhecimento, tornando a biblioteca da cidade um tesouro de 200.000 volumes. Mas Pérgamo não era apenas um farol para o intelecto humano. Era também um guardião zeloso da herança grega e de sua religião politeísta. Zeus, o soberano do Olimpo, era adorado em um majestoso altar que se erguia a 40 pés de altura, incrustado na rocha da Acrópole, simbolizando um trono que desafiava os céus. Sua arquitetura transpirava poder e devoção, com frisos detalhando a guerra épica entre gigantes e deuses. Hoje, partes deste altar residem em Berlim, no Museu de Pérgamo, longe de seu berço, mas não de sua reverência. Pérgamo era também um santuário de cura, abrigando um templo dedicado a Asclépio, o deus da medicina, onde as pessoas buscavam alívio para seus males, muitas vezes através de métodos entrelaçados com magia e superstição. O bastão de Asclépio, com sua serpente entrelaçada, a influência antiga de Pérgamo ainda hoje é lembrada pelo emblema do bastão de Asclépio na medicina. Como sede do culto imperial, Pérgamo abraçou a deificação dos imperadores romanos, iniciando com um templo dedicado a Roma e Augusto em 29 a.C. Esta adoração ao imperador trouxe terríveis consequências para aqueles que se recusavam a participar, frequentemente cristãos, que se viam entre a espada e a fé, desafiando o edicto romano com uma recusa que poderia custar-lhes a vida. A igreja em Pérgamo é reconhecida no Apocalipse por sua resistência. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2:13. Essas palavras refletem a coragem de uma congregação firmada na rocha de sua fé, apesar das ondas de perseguição que buscavam derrubá-la. O mártir Antipas surge como um estandarte de lealdade, selando a identidade da igreja com o sangue do sacrifício. No entanto, como em qualquer comunidade, a igreja em Pérgamo não estava isenta de críticas.
Mas tenho algumas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, e também tens os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Apocalipse 2, 14 e 15. Esta divina advertência lembra os crentes de que a fidelidade não é apenas sobre resistir à opressão externa, mas também sobre rejeitar as corrupções internas, alertando sobre o perigo de uma fé misturada e a necessidade de purificação contínua. Cada fragmento da história de Pérgamo é como um mosaico, revelando como a verdadeira fé pode brilhar intensamente contra o pano de fundo de um mundo caído. Isso nos lembra que, embora as táticas de Satanás sejam astutas, a resposta da Igreja, firmada na Escritura e na história, deve ser igualmente complexa e resoluta. Pérgamo, um relicário de cultura, conhecimento e desafios espirituais, se estende diante de nós como um fascinante capítulo da história antiga, uma narrativa que encarna o embate constante entre fé e cultura, entre a adesão aos princípios eternos e a atração sedutora das práticas mundanas. Suas ruas e edificações ecoam histórias de arte, ciência, literatura e fé. Vamos, portanto, mergulhar mais fundo nessas tramas que definem Pérgamo, mantendo sempre o espelho da sabedoria bíblica a nos guiar. Pérgamo, com suas tapeçarias entrelaçadas com ouro e vestes de luxo, fala de um tempo onde o luxo e a opulência eram signos de status e poder. Suas práticas em agricultura, ciência e a paixão pelos livros ilustram um fervilhar intelectual que rivalizava com a grande biblioteca de Alexandria. Ao enfrentar a escassez de papiro, um cidadão de Pérgamo inventou o pergaminho, que revolucionou a escrita e perpetuou o nome da cidade na eternidade. Esta inventividade pode ser refletida à luz do provérbio bíblico: a inteligência do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é engano. Provérbios 14, 18. O altar de Zeus, erguido majestosamente na cidade com seu friso ilustrando a batalha entre gigantes e deuses, convida-nos a refletir sobre as grandes questões de poder e religião, a adoração pagã. Em Pérgamo, o altar dedicado a Zeus era um símbolo da adesão à cultura grega, mas ao mesmo tempo representava um desafio para os cristãos que ali viviam. Este altar, agora parcialmente reconstruído no Museu de Pérgamo em Berlim, serve como um testemunho de fé e de artefatos que desafiam o tempo e as crenças. Contudo, o templo curativo dedicado a Asclépio nos lembra que a busca pela saúde e bem-estar é uma constante humana, independente da era. As técnicas de cura, embora embasadas na superstição, demonstram o anseio pela cura e conforto, antecipando o fascínio contemporâneo pela medicina e seu poder de restauração, uma reverberação da esperança encontrada em Jeremias 17, 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. O culto imperial em Pérgamo reflete a tensão entre a lealdade ao império e a fidelidade a Deus. Os cristãos foram forçados a navegar entre a adoração ao imperador e a adoração a Deus, muitas vezes enfrentando consequências mortais por sua recusa em participar de rituais idólatras. Esta tensão espelha o desafio constante de permanecer fiel em meio à pressão para conformar-se às normas culturais dominantes. A referência à igreja em Pérgamo, em Apocalipse 2, 14 e 15, condena a aceitação da doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas, expondo os perigos de se comprometer com crenças e práticas que levam ao pecado. Este aviso bíblico ressoa através dos séculos, lembrando os crentes da importância da ortodoxia, crenças corretas, e da ortopraxia, práticas corretas, como baluartes contra a corrupção espiritual. A história de Balaão, encontrada em Números 22, onde ele aconselha Balaque a induzir Israel ao pecado, é um lembrete astuto de que as táticas de Satanás são multifacetadas e muitas vezes enraizadas na sedução e no engano. A mensagem para a igreja contemporânea é clara: as artimanhas do inimigo permanecem consistentes, e o discernimento e a fidelidade são tão cruciais agora quanto eram para a igreja primitiva. O chamado ao arrependimento e a promessa de recompensa que Jesus faz aos vencedores em Pérgamo é uma mensagem de esperança e encorajamento, reforçando a soberania divina e a promessa de vitória sobre as forças do mal. Essa promessa estende-se a todos os que resistem às pressões do mundo e permanecem fiéis a Cristo, independentemente das circunstâncias. Portanto, a cidade de Pérgamo
emerge não apenas como um cenário histórico, mas também como um microcosmo da jornada espiritual de cada crente, lutando para manter a fé em um mundo que muitas vezes parece contrário aos valores do reino de Deus. É uma chamada à fé e à perseverança, ancorada nas promessas de uma herança eterna que supera em grandeza qualquer templo ou altar erguido pela mão humana.